Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Andrade Gonçalves, sou professor da disciplina de Fisioterapia e Intensivismo do curso de Fisioterapia. Para quem está assistindo a videoaula pela primeira vez, é um prazer. Quem já está acompanhando, a partir de outras videoaulas, também é um prazer tê-los aqui. Antes de mais nada, eu quero já pedir desculpas antecipadas. Essa já é a terceira tentativa que eu estou fazendo para poder gravar essa videoaula. Isso porque o hotel onde eu estou hospedado aqui em São Paulo não tem um lugar reservado para a gente poder fazer esse tipo de trabalho. Até tinha, antes de vir para São Paulo, eu estava já pensando exatamente nesse local, que iria possibilitar eu gravar essa videoaula, mas quando eu cheguei aqui eu me deparei com uma situação inusitada, Esse local ele está em reforma, então eu estou agora no restaurante do hotel, são mais ou menos 5 horas da tarde aqui, É um momento que o restaurante não tem ninguém, só tem eu no restaurante, mas mesmo assim vocês podem escutar ainda alguns barulhos, alguma conversa, porque ainda tem alguns funcionários circulando aqui pelo restaurante. Mas vamos lá, Bom, essa videoaula, pessoal, vai ser sobre gasometria, tá bom? Bom, o que é a gasometria? A gasometria é um exame bem simples, feito principalmente no hospital e principalmente também nas unidades de terapia intensiva, Ela é um exame bem prático e rápido de se realizar, principalmente quando se tem o gasômetro dentro da própria UTI, tá bom? Isso possibilita a análise de vários dados e também a correção de alguns deles, tudo para possibilitar a melhora mais rápida do paciente que está na UTI. Bom, no exame de gasometria a gente pode destacar principalmente a avaliação de alguns gases, que nós iremos comentar mais especificamente adiante. São eles o CO2, que está relacionado diretamente com a ventilação, o O2, que está relacionado com a oxigenação e, portanto, com a troca gasosa, que será influenciada diretamente pela ventilação-perfusão, assunto que já foi discutido anteriormente. O exame de gasometria ele também nos traz alguns valores relacionados à função metabólica, principalmente os íons bicarbonatos, e também é possível fazer avaliação de alguns eletrólitos, como sódio, cloreto, potássio e cálcio. Hoje, nessa videoaula, nós vamos concentrar a nossa atenção principalmente em relação ao CO2 e em relação aos íons bicarbonatos. Bom, antes de mais nada, vamos aqui falar um pouquinho sobre os valores normais que vão servir de referência para a gente poder avaliar um exame de gasometria. Antes de mais nada, eu quero dizer que o pH ele será influenciado diretamente pelo CO2 e pelos íons bicarbonatos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as alterações no CO2 e as alterações nos íons bicarbonato irão provocar uma alteração no pH e não o inverso. Essa semana eu estava acompanhando um pouco a conversa dos alunos no grupo do WhatsApp, e aí eu acho que alguns alunos estavam confundindo isso, ou seja, não é a alteração do pH que provoca uma alteração na PaCO2 e no HCO3, e sim a alteração no PaCO2 e nos íons bicarbonatos que irá provocar uma alteração no pH. Bom, quando a gente vai analisar uma gasometria, nós temos que ter em mente, ou
no começo, né, como ainda não existe ainda uma prática na análise da gasometria, você tem que ter esses valores anotados, você tem que ter esses valores na sua mão para você poder ir avaliando o que está fora do padrão de normalidade. Então, para o pH, nós temos um padrão de normalidade que varia de 7,35 a 7,45. Ou seja, se eu analisar isoladamente o pH e encontrar um valor abaixo de 7,35, eu vou estar me deparando com uma acidose. Se eu avaliar o pH isoladamente, né, encontrar um valor acima de 7,45, eu vou ter uma alcalose. Né? Por que eu estou falando análise isolada? Porque quando nós pegarmos uma gasometria para poder fazer uma avaliação, a gente não vai analisar os itens separadamente. Né? Nós vamos analisar ele no contexto. Então, nós vamos analisar que o pH está alterado e, logo em seguida, teremos que definir quem foi que provocou essa alteração no pH. Mas isso nós iremos abordar mais adiante em um outro fluxograma. Valores de PaCO2. Quais são os valores normais? São de 35 a 45. Mais uma vez, a PaCO2 ela está relacionada à ventilação. E uma outra regra prática é que a PaCO2 ela é inversamente proporcional ao pH. PaO2, o padrão de normalidade está entre 80 a 100. Mais uma vez, a PaO2 ela reflete a troca gasosa e está influenciada diretamente pelo mecanismo de ventilação e perfusão. A PaO2 abaixo de 80, nós iremos classificar ela como sendo uma hipoxemia, e uma vez sendo classificada como hipoxemia, precisamos determinar se é uma hipoxemia grave, moderada ou leve. Para isso, valores de PaO2 abaixo de 60 são considerados uma hipoxemia grave, PaO2 em torno de 70 a 80, uma hipoxemia moderada, e uma PaO2 de 80 a 100 é considerada uma PaO2 normal. Valores acima de 100 nós classificamos como hiperóxia. Mais uma vez, a gente precisa ter bom senso na hora de avaliar a PaO2. No seguinte sentido, sabemos que pacientes que têm doenças pulmonares, principalmente doenças crônicas, como é o caso da doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar ou bronquite crônica, sabe-se que esses pacientes terão uma PaO2 basal já muito baixa, inclusive com valores menores do que 80, e nesse caso a gente tem que usar o bom senso e saber distinguir quando essa PaO2 está realmente baixa por um acometimento agudo e que isso pode levar a risco de vida para esse paciente, ou quando essa PaO2 está baixa porque o paciente já possui uma doença crônica de longa data. O outro item a se avaliar é os íons bicarbonatos, o HCO3. Valores normais estão entre 22 a 28. Os íons bicarbonatos eles representam a função metabólica, né? Ou seja, em várias situações, em várias doenças, o rim, né, pode simplesmente começar a excretar muitos íons bicarbonatos através da urina ou reter muitos íons bicarbonatos através da urina. Por isso que ele representa a função metabólica. Uma outra regrinha prática que nós temos é que os íons bicarbonatos eles estão diretamente proporcional ao pH. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando o meu pH está muito baixo, se a causa primária desta redução
for os íons bicarbonato, eles também estarão baixos. Ou seja, os íons bicarbonatos acompanham na mesma proporção o pH. A PaCO2 ela é inversamente proporcional ao pH, como já foi falado. Ou seja, se eu tenho um pH abaixo de 7,35 e uma vez definida que minha causa primária do distúrbio é ventilatório, então a minha PaCO2 estará elevada. Um outro item a se avaliar na gasometria é o excesso de base, ou o base excess, que varia de -2 a +2. Alterações no base excess irão representar sempre um distúrbio de origem metabólico, ou seja, o base excess ele serve para confirmar que realmente a causa primária do distúrbio é metabólico e não respiratório. Isso também é uma outra confusão que alguns estavam fazendo depois que a gente discutiu sobre esse assunto de gasometria na sala de aula, né? O base excess ele não tem nenhuma relação direta com a PaCO2. PaCO2 diz respeito à ventilação. O base excess está relacionado com a função metabólica. Portanto, eu sempre vou confirmar o meu distúrbio metabólico, tá bom? Com uma alteração também no base excess. E este, por sua vez, acompanha a alteração realizada nos íons bicarbonato. Ou seja, se eu tenho os íons bicarbonato abaixo de 22, é esperado também que eu tenha um base excess abaixo de -2. Ou seja, -3, -4, -5 e etc. O outro item a ser avaliado na gasometria diz respeito à saturação de oxigênio. O valor normal deve estar sempre acima de 90% ou maior que 90%. E a saturação ela é influenciada diretamente pelos níveis de PaO2 e também pela fração inspirada de oxigênio. Só relembrando que em ar ambiente a nossa fração inspirada de oxigênio está em torno de 21% e o paciente que está entubado, que está ventilando mecanicamente, essa variação pode ir de 21% a 100%. Claro que quanto maior a fração inspirada de oxigênio, mais grave esse paciente está, porque significa que ele não está conseguindo estabelecer as trocas gasosas com os padrões fisiológicos. Bom, esse outro mapa mental, esse outro fluxograma que eu elaborei aqui, ele vai ajudar principalmente na resolução e na interpretação dos exercícios de gasometria. Tá? Então, é um fluxograma bem simples, mas que eu espero que ajude na hora de resolver, na hora de interpretar uma gasometria. Então, a gente sempre começa a interpretação de uma gasometria avaliando o pH. É o primeiro item que a gente identifica na gasometria. Então, esse pH ele pode estar normal, né, se ele estiver dentro daquele padrão, dentro daquela faixa de 7,35 a 7,45. Quando o pH está normal, duas situações podem ocorrer. O pH está normal porque realmente não existe nenhum distúrbio ácido básico, ou o pH pode estar normal porque ele está sendo compensado. Tá? Então, isso precisa ficar muito bem estabelecido. Se o pH estiver acima de 7,45, nós vamos nos deparar com uma alcalose. Se o pH estiver abaixo de 7,35, nós vamos nos deparar com uma acidose. Mais uma vez, eu estou olhando um item isolado, que é o pH. O meu próximo item
seria avaliar quem está acompanhando a alteração do pH. Se essa alteração do pH, qual é a causa primária dessa alteração do pH? Se ela é ventilatória ou se ela é metabólica. Para isso, nós vamos para o passo 2, que diz respeito a descobrir, né, a interpretar quem é que está provocando a alteração no pH. Bom, se a alteração do pH for às custas do CO2, eu já estou estabelecendo que o meu distúrbio ácido básico, a causa primária dele, será ventilatória. Aí, mais uma vez, eu tenho duas situações. Se for realmente o distúrbio ácido básico provocado por um distúrbio ventilatório, aí eu vou ter um CO2, posso ter um CO2 acima de 45 ou um CO2 abaixo de 35. Mais uma vez, esse CO2 ele deve estar alterado se a causa primária for ventilatória. Por exemplo, vamos supor que o CO2 esteja normal. Nesta condição, a minha causa primária, diante de um pH alterado, não será ventilatório. Bom, e se for metabólico? Eu também vou precisar ter uma alteração na função metabólica dos íons bicarbonato. Ou seja, eles vão estar abaixo de 22 ou acima de 26. Abaixo de 22, isso irá provocar uma alteração no pH, que será um pH ácido. Acima de 26, isso irá provocar uma alteração no pH, que irá ser interpretado como pH alcalino. Voltando para o CO2. Se o CO2 estiver acima de 45, isso irá provocar um pH ácido. Se o CO2 estiver abaixo de 35, isso irá provocar um pH alcalino. Mais uma vez, lembrando que, se a causa primária for metabólica, provocada por uma alteração nos íons bicarbonatos, logo em seguida você deve interpretar os valores do excesso de base. Por quê? Se a causa primária do distúrbio ácido básico for metabólico, a base ou o excesso de base também vai estar alterado. Valores abaixo de -2 provocam pH ácido, valores acima de +2 provocam pH alcalino. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que em uma determinada gasometria o pH esteja abaixo de 7,35. Isso me leva a uma interpretação que eu estou diante de uma acidose. Vou analisar o próximo item, que é o CO2. Se o CO2 estiver normal ou dentro do padrão de normalidade, que é de 35 a 45, eu vou interpretar como o CO2 não sendo a causa primária do distúrbio ácido básico. Passo para o próximo item, que é os íons bicarbonatos. Se o pH está ácido, abaixo de 7,35, e o meu CO2 está normal, para o meu íon bicarbonato acompanhar a alteração do pH, ele irá precisar estar abaixo de 22. Por quê? Abaixo de 22 é o que condiz com o pH ácido. Nesta condição, eu estabeleci que a causa primária do meu distúrbio ácido básico é metabólico. Vou para o próximo item, que é o excesso de base. Nesta condição, eu espero que o meu excesso de base esteja abaixo de -2, porque é esse excesso de base abaixo de -2 que também
acompanha a alteração verificada no começo, que é um pH ácido. Bom, eu coloquei aqui um exemplo prático, tá bom? De um paciente, obviamente, que não vai ser identificado, porque isso é para fins didáticos e devem ser utilizados somente para estudos, tá bom? Bom, na gasometria, nós vamos ter inicialmente o pH, a PCO2 e o PO2. E logo embaixo nós vamos ter esses mesmos valores corrigidos pela temperatura. Não tem nenhum problema de se utilizar esses valores corrigidos pela temperatura. Inclusive, muitos colegas que atuam diretamente na fisioterapia respiratória utilizam esse valor corrigido pela temperatura. Bom, vamos começar então a nossa análise, tá bom? Quem puder nesse momento ficar com aquele fluxograma, né, mostrado anteriormente, para ir acompanhando, isso irá facilitar a interpretação da gasometria. Então vamos lá. pH. Eu estou aqui com pH de 7,53. Esse valor ele está acima do normal, que seria de 7,35 a 7,45. Acima de 7,45, eu vou me deparar com um pH alcalino, ou seja, eu sei que estou diante de um distúrbio ácido básico, tá? Que irá provocar uma alcalose. Passo para o próximo item, PCO2. A PCO2 está de 24. Também já identifico que essa PCO2 está alterada. Ela está abaixo do normal. O valor normal seria de 35 a 45. Esse valor de 24, ele acompanha a alteração do pH. Mais uma vez, lembrando que a PCO2 ela é inversamente proporcional ao pH. Como eu já identifiquei anteriormente que meu pH está acima do normal e para a causa primária do meu distúrbio ser ventilatório, eu precisaria ter uma PCO2 abaixo do normal, ou seja, abaixo de 35. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Nós temos aqui uma PCO2 que acompanha a alteração do pH. Portanto, inicialmente, eu já posso definir que o meu distúrbio ácido básico será uma alcalose respiratória. No entanto, eu não posso ainda concluir essa minha linha de raciocínio, porque eu preciso analisar os íons bicarbonato. Bom, os íons bicarbonato, eles estão com valor de 20,6. Também está alterado. No entanto, eu não poderia definir esse distúrbio como sendo misto. Por quê? Porque com os íons bicarbonato abaixo do normal, isso levaria o meu pH também para valores abaixo do normal, ou seja, abaixo de 7,35. E não é o que eu estou verificando aqui nessa gasometria. O pH ele está acima de 7,45. Então, os íons bicarbonato eles não estão acompanhando a alteração do pH. Portanto, o que eu interpreto aqui é que o meu rim, né, ele está tentando compensar uma alteração primária do sistema respiratório, da parte ventilatória. Então, concluindo, nessa gasometria, nós temos uma acidose respiratória com hiperóxia. A minha PO2 ela está cerca de 133, ou seja, acima do padrão de normalidade, que seria de 80 a 100. Valores muito altos,
de PO2 por tempo prolongado podem ser maléficos, tá? Então não é recomendável. Esse paciente ele também precisa ser feita uma correção da fração inspirada de oxigênio que está sendo ofertada para esse paciente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa breve explicação sobre gasometria. Desculpa os barulhos externos, tá bom? Mas é que realmente estava bem difícil de gravar essa videoaula. Eu preferi gravar assim mesmo, porque eu espero que essa videoaula possa ajudar a tirar as últimas dúvidas e ajudar a solucionar os vários exercícios que foram passados para vocês. Mais uma vez, a aula de gasometria ela não deve ser estudada somente por essa videoaula. Nada substitui a aula presencial, tá bom? A videoaula ela é só mais um mecanismo, tá bom? É só mais uma forma de ajudar a fixar alguns conteúdos, algumas dúvidas que ainda restaram da aula presencial. Espero que todos tenham compreendido. Eu acabei de tirar uma foto que eu vou compartilhar com vocês, que é de São Paulo, né? Uma cidade fantástica, mas que eu não gostaria de morar aqui. Acho que não me acostumaria com esse ritmo muito louco, com esse ritmo a 1000 por hora, né? Mas essa cidade ela traz muitas recordações para mim. A minha especialização e a minha graduação eu fiz em São Paulo, né? Então foram momentos muito felizes que eu passei aqui. Alguns momentos tristes também, porque a vida ela não é só felicidade, mas me traz boas recordações. E agora eu estou precisando voltar sempre aqui nessa cidade, mas todas as vezes que eu estou voltando aqui tá me trazendo sempre momentos felizes e de muita confiança. E era o que eu queria passar para vocês. Confiança, força de vontade e dedicação. Valeu, galera. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.